Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que está chegando aqui agora no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative, os sininhos, as notificações, para que quando colocarmos um material novo, você possa estar aí acompanhando todo o conteúdo. Irmãos, nessa oportunidade aqui de aprendizado, junto com os irmãos, eu gostaria de fazer aqui menção à revista da Escola Bíblica Dominical, a lição que nós estudamos hoje, que foi a lição de número 10. Eu achei assim digno de nota estar compartilhando algumas informações com os irmãos. O título da lição é: O pecado corrompeu a natureza humana. Os irmãos da CPAD escolheram aí o texto áureo no livro de Romanos, capítulo 3, 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a verdade prática foi: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno, certo? Essa lição é poderosíssima para enriquecer o nosso conhecimento, e trouxe aqui alguns pontos interessantes para os irmãos. Os objetivos da aula, da didática, é explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, mostrar também a heresia que nega o advento do pecado e, por último aqui, pontuar o perigo desta heresia para a vida do crente e da igreja. São dentro desses três objetivos que nós trabalhamos aí a nossa lição. E três pontos aqui importantes que nós vamos estar vendo. A primeira é a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Amados, o pecado, o ensinamento que o pecado ele corrompeu a natureza humana, a raça humana, ele é bíblico, irmãos. Nós estamos estudando que há algumas heresias que negam a extensão da corrupção do gênero humano, o pecado original, que nós vamos estar vendo aqui agora. Porém, essa doutrina, este ensinamento, ele é bíblico. O texto áureo que a CPAD escolheu para esta lição está no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1, 6 e 7, e Romanos, capítulo 5, do 12 ao 14. Em Gênesis 3, literalmente, está a desobediência de Adão e Eva. Deus deu uma ordem explícita para Adão, para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas todas as árvores estavam disponíveis para ele comer, certo? Só que em determinado momento, Eva é tentada pela serpente, e a serpente ela acaba atacando a fé de Adão e Eva, porque Deus falou assim: do dia que deste fruto vocês comerem, certamente vocês morrerão. E a serpente diz que não. A serpente fala assim: ele falou para vocês que vocês morreriam? E ela diz: certamente não morrerás. E ela vai contrapondo as ordens de Deus e atacando inclusive a fé que Adão e Eva tinham no Senhor e nas suas ordens. Por quê? Deus fala: você vai morrer, e a serpente fala: não, você não vai morrer. E assim ela tenta minar a comunhão, a serpente, o diabo, através deste animal, controlando ele. Donald Stamps, na Bíblia de Estudo Pentecostal, no seu comentário, fala que ele controlou ali a serpente, porque logicamente serpente não fala, mas ele controlando ela assim, ela foi audaciosa, foi sagaz e acabou pescando a atenção de Eva para a situação, e ela assim acabou desobedecendo. Entretanto, irmãos, neste momento da desobediência entra a separação do homem, o Adão, a humanidade estava ali nele, no homem eu falo termo genérico, porque quando Adão caiu, caiu também sua esposa, e quando fala a humanidade, está falando já nos dois gêneros que existem, feminino e masculino, macho e fêmea. Então, o autor do pecado, segundo o comentarista, e o texto vem falar em Gênesis 2:17, que é a própria serpente.
é a própria serpente, o autor do pecado, né? É o próprio diabo, né? Satanás, a antiga serpente, como é mencionada lá no livro de Apocalipse, né? Mas eles foram advertidos e desobedeceram ao Senhor, né? Então, irmãos, o autor do pecado foi a serpente, o diabo, que instigou a desobediência. Logicamente, Adão e Eva pecaram porque quiseram, né? Porque nós cremos no livre-arbítrio, né? Nós somos arminianos e cremos no livre-arbítrio. Você pode, né, escolher fazer o bem ou não fazer o bem, escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Deus não nos obriga a Ele a servir, não nos obriga a servir a Ele, né? Fazemos de espontânea vontade porque o amamos. Então, assim é a doutrina do pecado e a sua extensão. Por quê, irmãos? Romanos capítulo 5, verso 12, prova a extensão dele, do pecado. Que diz assim, Paulo falando, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, né? Veja que interessante, né? E esse texto é uma prova cabal de que o pecado ele se estendeu para toda a humanidade, né? Isso é bíblico, está escrito aqui. E o que significa pecado, né? Pecado, a sua raiz no hebraico significa ratá, literalmente é errar o alvo, né? E também tem os seus sinônimos, certo? A raiz dessa palavra, ratá, essa palavra aparece em 595 vezes no Primeiro Testamento, conhecido também como Antigo Testamento, né? E o seu uso mais comum da palavra pecado é ligado ao pecado contra Deus, certo? Porém, os seus sinônimos são erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade e dentre outros, né? Então, quando você fala em pecado, também ele é sinônimo de errar. É por isso que a sua tradução é errar o alvo. Veja que interessante. Nós temos aqui para, a fim de uma didática melhor para os irmãos entenderem, a raiz hebraica de ratá, né? Nós temos o livro de Juízes, capítulo 20, apresentar dois textos para os irmãos e ligá-los. Juízes, capítulo 20, verso de número 16, vai falar assim, ó. A versão que eu estou lendo aqui é a ARC. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Esse texto de Juízes literalmente está falando daqui de homens, né? Tem a quantia deles aqui, 700 homens escolhidos, que eles tinham uma habilidade ímpar na batalha, na guerra, que era manejar muito bem a funda. Eles atirando a funda ali, usando a funda para tirar uma pedra, eles acertavam até o cabelo de uma pessoa, um fio de cabelo. Levantar aqui, o cara conseguia acertar. Por quê? Ele tinha destreza naquilo que ele fazia. Então, a palavra ratá entra aqui, ó, com a funda, uma pedra e um cabelo, e não erravam. Aqui entra a palavra ratá, porque significa estar totalmente ligado a como errar, né? Então, o que eles aplicam para fins didáticos? Você tem o objetivo de obedecer a Deus e servi-lo, Porém, acontece algo e você pega, você transgride, você erra o alvo. Qual que era o alvo? O alvo seu era obedecer ao Senhor e à sua palavra. Porém, na minha transgressão está a desobediência, e assim acabei errando o alvo que eu tinha, que era obedecer ao Senhor e à sua palavra. Este é para fim didático para os irmãos. Um outro texto que vai nos fazer também compreender bem está no livro de Provérbios, capítulo 19, verso de número 2, que diz assim, ó: assim como não é bom ficar a alma sem o conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A palavra ratá aqui entra como pecar, errar, errou o alvo. O seu alvo era estar com conhecimento,
né? E aí você peca, né? Você erra o alvo quando você se apressa com os pés. Então, irmãos, a palavra ratá, ela está nesse texto também. 2 textos diferentes, com objetivos de apresentação de assuntos diferentes. O primeiro, que é Juízes, apresenta o quê? Uma destreza na batalha, em que está uma pessoa acertar assim, com uma pedra, uma funda, um fio de cabelo sem errar. E aqui em Provérbios está um fim do que? O seu objetivo do texto é o que? O conhecimento a Deus, conhecimento da palavra de Deus. Aquele que não tem o conhecimento, ele peca, ele erra, né? Ele erra, diz o texto aqui, que não é bom ficar a alma sem o conhecimento, né? Então veja que a palavra ratá entra em textos diferentes, mas literalmente está falando sobre errar o alvo, né? Isso é muito importante. No Novo Testamento, né, a palavra daí, ratá, ela é traduzida como harmatia, né? Tem o estudo, né, da teologia chamada hamartiologia, né, que significa o estudo da doutrina do pecado, né? Por quê? Harmatia é traduzido como pecado, como errar, né? Então isso é muito interessante para o nosso conhecimento, irmãos. E essa lição vem trazer isso ricamente. Então a doutrina do pecado e a sua extensão, ela é bíblica, correto? Outro ponto interessante é que após ali os irmãos, a desobediência, o pecado entrar pela desobediência de Adão e Eva, os seus olhos são abertos e ambos conheceram que estavam nus, né? Isso é o significado, né, da desobediência, né? Agora eles conhecem, né, o pecado, e Deus estava sempre privando-o por conta disso, né? E a sua extensão foi para toda a humanidade, certo? O segundo ponto da lição é a heresia que nega o advento do pecado. E esta lição trouxe aqui 2 heresias, né? A heresia do pelagianismo, né, criada por Pelágio, né, um monge erudito britânico, né? Ele criou o seu conteúdo doutrinário, era literalmente, deixa eu passar aqui para os irmãos, o ser humano não nasce em pecado, né? Não existe o pecado original, que foi ali no caso de Adão e Eva, e não existe corrupção no gênero humano, né? Veja que esta era a sua doutrina, o ponto principal do seu ensinamento, certo? E a resposta bíblica para esta heresia de Pelágio, no próprio texto áureo aqui, Romanos capítulo 5, verso 12, vem falar: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Então, provavelmente Pelágio, né, cegado ali pela sua vontade de conhecer mais, cada vez mais estudar, acabou sendo cegado pelo inimigo das nossas almas, e ele não conseguiu enxergar o texto, Romanos capítulo 5, verso 12, que está de uma forma bem explícita, dizendo que o pecado estendeu-se a toda a humanidade, né? Nós também temos o semipelagianismo, né, que foi João Cassiano, foi fundado por João Cassiano, né? Também era uma pessoa muito estudada, né? E ele procurou fazer um meio termo ali entre o pelagianismo e entre Agostinho de Hipona. Então aí nasce o semi-pelagianismo, né? E ele tenta, no caso, fazer ali um ponto entre os dois para coexistirem ali em harmonia, porém ele acaba incumbindo, né, ainda assim numa heresia. Por quê? Ele fala que a crença do pecado original e o livre-arbítrio, eles não se excluem entre si, e a vontade divina humana cooperam na regeneração. A regeneração é uma bênção divina, é concedida ao homem, né? O sentimento de culpa, que temos, isso aí não é do pecado original. Isso daí é da responsabilidade minha. Eu pequei, eu vou sentir, né, a culpa se eu pecar. Mas isso não está ligado ao pecado original, nem a corrupção do gênero humano. Assim crê Cassiano no semi-pelagianismo. Outra heresia, né, o islamismo,
né? Os islâmicos, eles creem em Alá e também eles acabam negando a crucificação e a morte de Jesus. Por quê? Jesus morreu pelos nossos pecados, mas segundo o islamismo, não existe o pecado original, não existe a corrupção do gênero humano, né? Se você peca, né, você pede perdão a Alá, e isso simplesmente a responsabilidade é sua, não tem nada a ver com Adão, né? Então, por isso, eles acreditam que Jesus não morreu na cruz, porque não havia pecado a ser perdoado, não havia corrupção do gênero humano, né? E assim creem, né, os islâmicos, né? E há outros pensamentos, né, pelagianistas em nossos dias, que nós vemos nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda lá no Éden. Entre eles está o movimento religioso chamado Ciência Cristã, que nega a existência do pecado. Também o mormonismo nega a transgressão de Adão, né? Então aquela transgressão que Adão fez lá no jardim não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável, né, pelos seus próprios pecados. Irmãos, aí entra o último ponto aqui para encerrar, que é o perigo. O perigo, porque essas pessoas estão nos nossos meios de dias, né? Porque é um grande perigo. Você precisa conhecer a Bíblia. Glórias a Deus. Porque você precisa conhecer o que é bíblico para você entender o que não é bíblico. Se você não conhece a Bíblia, você, diante de uma pessoa que está palestrando ou ali falando o seu sermão, você não vai conseguir entender, compreender quando ela falar uma heresia, um pensamento que não está na Bíblia. Não é o que o autor quis dizer quando ele escreveu. Você não vai conseguir reparar porque você não conhece. Então, se eu estou aqui falando que, um exemplo, para fim didático, falando que Abraão construiu a arca, em que os animais entraram, você não conhece a Bíblia, você vai entender que Abraão construiu a arca, mas não foi Abraão que construiu a arca, foi Noé que construiu a arca. Aqui é um fim simples, um exemplo simples para um fim didático. E assim também outros assuntos. Então você só conhece o que não é bíblico conhecendo o que é bíblico. E aqui está o perigo, porque infelizmente até o comentarista deixa aqui que o analfabetismo bíblico tem alcançado aí índices preocupantes e alarmantes. Há muitas pessoas que infelizmente não conhecem a Bíblia, e a Bíblia fala do Deus que nós servimos. Conhece a Deus por ouvir, mas não conhece a Deus por ler a Bíblia. Isso é muito preocupante, porque nós precisamos estar sempre lendo a palavra de Deus, né? E deixe, né, Deus usar a sua vida para que você possa, né, falar da real necessidade de ler a Bíblia, sermões que venham te levar para a Bíblia, sermões que venham fazer você, né, explorar toda a Bíblia, para que o Senhor possa ser então glorificado e conhecido. Amém, meus irmãos? Eu acredito que eu passei tudo aquilo que eu gostaria de estar passando, e tem um ponto somente para que os irmãos não se esqueçam que a leitura da palavra de Deus, ela tem que estar, né, numa índice primordial nas nossas vidas. Nunca deixemos de ler a palavra de Deus e buscar mais conhecimento em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao coração dos irmãos e também maior, e que vocês tenham sempre um caminhar abençoado com Cristo. Deus vos abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.